ação dele para definir a designação de organizações terroristas foi a partir do Marco Rubio, com quem eles têm uma relação mais próxima, que é o lado extremista e ideológico do movimento MAGA, né? Que é o movimento do Trump. Então, essa é uma informação. E a segunda foi o reforço que eles fizeram, pelas informações que tivemos lá. Aquela investigação da 300 já tinha começado, e eles reforçaram a necessidade dessa punição ao Brasil, porque para eles, quanto pior, melhor. Eles não estão preocupados nem com o povo brasileiro e muito menos com a economia americana. Então, quando eles fazem isso, eles prejudicam as duas e lesam os direitos do povo. Tanto que Eduardo Bolsonaro claramente colocou: vamos substituir o PIX pelo ZEL, que é um mecanismo norte-americano que não substitui o PIX, obviamente, mas que é mais uma expressão de subserviência aos interesses norte-americanos. Rafael. Boa tarde, deputada. É uma honra ter a senhora aqui para debater um tema tão importante, né, da nossa conjuntura política. E, deputada, eu queria insistir e dialogar com a viagem que alguns parlamentares fizeram. Se você conseguir detalhar para a gente com quem foi essa reunião, se envolveu só parlamentares do Partido Democrata ou do Partido Republicano, e a partir daí também pensar um pouco como é que você percebeu, né, a influência do bolsonarismo na condução dos trabalhos do governo, né? Ou se de alguma maneira o governo Trump já tinha essas decisões em mente e entre aspas, usa o bolsonarismo aqui, ou se vocês enxergaram que de fato há uma influência desse grupo junto à Casa Branca, deputada. Então, começando pelo final, pelo que a gente percebeu lá, a proximidade é muito mais com o Marco Rubio e a equipe dele do que propriamente com o Trump, né? O Trump foi uma foto, vamos dizer assim, arrumada para fazer, mas obviamente que o Trump tem interesses no Brasil e não são leves, né? E se ele já escolheu um candidato, esse candidato não é Lula. Então, eles de fato vão ajudar e eles querem a vitória dos bolsonaristas, porque isso combina melhor com a agenda do governo americano de nos fazer um novo quintal. Eles atualizaram a doutrina Monroe, eles têm um olhar para o Brasil e para a América Latina, particularmente para a América do Sul, onde eles imaginam que aqui nós voltemos a ser quintal para a expropriação das nossas riquezas, né? Então, para eles, o Lula não é um bom presidente para esse tipo de agenda, porque o Lula tem uma relação muito mais altiva. Ele negocia, ele coopera, mas não se submete. São coisas diferentes. Então, se o sistema tem um candidato, e já tem, esse candidato não é Lula. E quando eu falo sistema, é sistema financeiro, elite brasileira articulada com o governo norte-americano, e essa expressão se dá pelo Flávio Bolsonaro. É um recorte muito claro de quem entrega e de quem preserva o Brasil e os interesses brasileiros. Lá nós conversamos com deputados e com a equipe do senador Bernie Sanders, porque nós tentamos a reunião com os republicanos, mas eles afirmaram dentro do tempo que nós tínhamos nos Estados Unidos. Nós fizemos uma agenda de 3 dias, era o tempo que nós podíamos ficar, e nesse tempo os republicanos, apesar do nosso pedido, eles não confirmaram, nem o Departamento de Justiça confirmou. Então nós conversamos com deputados democratas e também no Senado, para que eles conduzissem o que nós encaminhamos lá, que foi o confronto com todos esses itens, né? O item democrático, o item da cooperação contra o crime organizado, a investigação sobre a lavagem de dinheiro e nós conversamos sobre a questão das eleições no Brasil e a necessidade da observação eleitoral aqui, levantando todos os riscos que nós já vivemos em outra eleição e que nós não queremos ver repetido. Então, nós conseguimos fazer uma reunião e também nos reunimos lá com entidades da sociedade civil que acompanham os processos internos nos Estados Unidos e acompanham também a conjuntura brasileira. Eu acredito que a repercussão dessa viagem seja bastante positiva e concreta, e nós vamos dar seguimento, vamos fazer o follow-up de todas essas conversas. Deputada, eu combinei com a senhora até 2h15 por causa de um compromisso. Eu quero saber se essa reunião que a senhora tinha já começou ou se a gente tem mais aqui do meu lado. Minutinhos. 5 minutos eu consigo, está aqui do meu lado a reunião. Tá bom, então cabe mais uma a mim, mais uma do Cortez, a gente encerra. Cabe. A minha pergunta é, com essa decisão americana de
colocar a PCC e Comando Vermelho no grupo de terroristas e depois ameaçar com 2 novas tarifas. Isso depois daquela reunião que Lula e Trump tiveram na Casa Branca, mas também depois do encontro com a família Bolsonaro. O presidente do Brasil, Lula, na sua avaliação, deputada, ele saiu desmoralizado nessa história? De forma alguma. Eu acho que isso é um problema político, não é uma questão moral, né? Eu acho que há uma negociação em curso do governo brasileiro com o governo americano sobre muitos assuntos de muitas dimensões, né? Mas, obviamente, o Trump sinaliza quem é candidato dele, por quem ele vai trabalhar, né? Isso nos preocupa muito, porque as grandes plataformas estão nas mãos deles. E isso tem incidência nas democracias do mundo inteiro e pode ter aqui. Tanto que Lula, que não ia para o G7, foi, né? Porque ele lá sabe que vai encontrar Trump e vai cobrar, né? Não só os acordos que foram construídos, como também o respeito à soberania brasileira. Então, não acho que desmoraliza o Trump e os Bolsonaros. Eu acho que foi um tiro no pé do Flávio Bolsonaro essa viagem que ele fez, tentando prejudicar o Brasil. A última do Rafael agora a gente encerra, deputada, prometo. Certo. Deputada, na linha da estratégia, o presidente Lula parece acreditar, né, nessa divisão dentro do governo Trump, da postura do Marco Rubio e da postura do próprio presidente Trump, né? O Lula até disse que vai entrar em contato, mandar carta, foi agora ao encontro do G7. Eu queria, na verdade, se você concorda, né? Se a senhora concorda ou não com essa estratégia, ou se não parece otimista demais imaginar que o Trump, de alguma maneira, não deu aval às ações do Marco Rubio, e o passo seguinte, se a senhora enxerga algum risco de interferência mais direta por parte dos Estados Unidos no processo eleitoral brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida que tudo isso já é uma interferência no processo eleitoral brasileiro, né? Marco Rubio é um homem de confiança do Trump. É claro que ele tem autonomia para tomar determinadas iniciativas, e como tomou, né? Mas a tarifa, por exemplo, passa por Trump, não passa só pelo Marco Rubio, né? Então, eu penso que o movimento MAGA ele tem divisões, né? E o Marco Rubio, essa ala ideológica mais à extrema-direita do que determinados outros setores do Partido Republicano. Mas eu acho que o Trump dá o aval para forçar a barra para uma nova negociação. Eu acho que eles vão negociar essa tarifa, né? Como vão negociar essa designação também. Então, eu penso que ele faz isso para sinalizar de que lado ele está, mas para também pressionar uma negociação em novo patamar, né? Mas Lula também não é nenhum bobo, né? Sabe exatamente como atuar, é um estadista no Brasil, e ele vai se colocar diante dessa possível negociação com a altivez que os bolsonaros não têm para poder defender os interesses brasileiros. Agradeço aqui a participação da deputada federal do PCdoB, Jandira Fegali, aqui no nosso Rede TV Notícias, segunda edição. Deputada, eu que agradeço. Até por estender eu que agradeço. Por quase 5 minutos. Estou à disposição. Muito obrigado. Estou à disposição. Um abraço. Tchau, tchau.